Olá, meu nome é Caroline e eu vim falar um pouquinho hoje sobre o artigo Efeito Estufa afeta também os oceanos. Esse artigo ele foi publicado na revista Rio Pesquisa, número 35, no ano de 2016. O artigo, então, ele começa falando da problemática do aumento do efeito estufa. Então, o uso de transporte, principalmente terrestre, como carros, ônibus, tudo isso promove a queima do combustível fóssil, e essa queima de combustível fóssil acaba aumentando o efeito estufa. Esse artigo também, ele foca bastante sobre a questão do mar, né? Então, ele vem com a pergunta, e a problemática do efeito estufa nos mares? Quais são os danos? O que causam? Para que a gente possa entender, a gente tem que ir lá do processo para a gente entender quais são os danos, aonde isso ocorre. Então, falando um pouquinho sobre o processo, é a liberação do dióxido de carbono. Então, quando ele entra em contato com os mares, acaba gerando ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por meio de novas reações, leva a uma redução do pH natural da água. E se reduz o pH natural da água, os oceanos acabam se acidificando. Então, a partir daí que ocorre o processo de acidificação dos oceanos. O estudo fala também da equipe de oceanografia química da Faculdade de Oceanografia da UERJ. Essa equipe ela integra o BROA, que é o Grupo Brasileiro de Pesquisa e Acidificação dos Oceanos. Esse grupo, por meio de parcerias, leva a instalação de equipamentos autônomos para medição de CO2 na água e atmosfera em navios voluntários. A professora e pesquisadora Letícia Cotrim da Cunha, ela fala durante o artigo uma frase muito interessante. Caso as emissões de CO2 fossem paralisadas hoje, ainda assim seriam necessários cerca de 10 mil anos para tudo se recuperar, ou seja, para voltarmos às condições pré-revolução industrial. O problema é que isso não ocorre, pelo contrário, essas emissões são cada vez maiores. E quais são os danos que as emissões desenfreadas promovem? As estruturas constituídas à base de carbonato de cálcio, como as algas calcárias, corais e animais com conchas, elas são prejudicadas quanto ao seu crescimento. Então, o crescimento vai ser menor, vai ser mais lento. A reprodução também vai ter um problema, né? Vai atrapalhar essa reprodução. E, em casos mais acentuados, pode até promover dissolução de parte de sua estrutura. Além disso, o cultivo comercial de marisco, ostra e mexilhões também vai ter um dano, vai ser prejudicado, porque eles não vão conseguir se desenvolver até a fase adulta. Esses dois problemas, somados com o aumento da temperatura média dos oceanos e também a poluição marinha, agravam ainda mais todo esse processo que ocorre. Puxando um pouco para o que ocorre dentro do Brasil, a gente consegue observar que isso ocorre desde o sul da Bahia, na figura 1, na região dos Abrolhos, até a figura 2, que é a região do Norte Fluminense, a região do norte do nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Essas regiões são dominadas por recifes de corais e algas coralinas, os rodolitos, que são estruturas de carbonato de cálcio. Então, se a gente lembrar do slide anterior, vai ter toda essa questão, vai ter dificuldade na reprodução, vai ter problema no crescimento, vai afetar a estrutura. Então, a gente consegue linkar todos esses danos e entender ainda mais a importância de se estudar esse processo que ocorre nos mares. O estudo também fala um pouco sobre os estuários, que são regiões onde há um encontro dos mares com os rios. Essas regiões são densamente povoadas, então, quando a gente pensa em regiões densamente povoadas, com um esgoto não tratado dessa população, isso isso promove o quê? A degradação de material. Então, a degradação desse material orgânico promove o quê? Uma rápida produção de CO2. E essa rápida produção de CO2 vai levar ao quê? Vai levar à acidificação dos mares, vai reduzir esse pH e vai ocorrer o processo de acidificação. O artigo finaliza, então, falando sobre as possíveis saídas para a melhora desse quadro, como, por exemplo, o uso das energias limpas, como a energia eólica, a energia solar. Também fala sobre as possíveis saídas e atitudes que um cidadão comum pode fazer no seu cotidiano, como, por exemplo, tomar um banho mais rápido, racionar a energia elétrica,
Fala também sobre o uso de transporte público. Ah, mas você falou lá no primeiro slide que isso leva a queima de combustível fóssil e aumenta o efeito estufa. Sim, ocorre. Porém, se a gente parar para pensar que cada pessoa que tem o seu carro sai para fazer os seus afazeres, essa queima é muito mais acelerada, é muito maior, né, do que se as pessoas compartilharem o mesmo transporte. Então, é melhor, nesse panorama geral, utilizar o transporte público do que toda a população utilizando o carro. E a melhor das saídas, né, talvez a que a gente precisa trabalhar um pouco mais, talvez não, a gente precisa realmente trabalhar, precisa cobrar, são as políticas públicas. A gente precisa cobrar dos governantes, do governo, que sejam implementadas políticas públicas e ações desenvolvidas para que melhore todo esse quadro, para que esse processo possa ser um pouco, entre aspas, né, dificultado, já que, como a professora Letícia falou, é um processo muito, muito grande. É difícil a gente conseguir retornar àquele estado pré-revolução industrial, mas é preciso que a gente haja. Então, é preciso que haja uma cobrança uma cobrança ao governo, né, a estados maiores, para que a gente possa realmente trabalhar nessa questão. Eu deixo também para vocês, para complementar um pouco mais do que a gente falou nesse estudo, 2 artigos. O primeiro é do Greenpeace, que fala sobre a relação entre os oceanos com o clima, essas mudanças climáticas. Então, é bem interessante para agregar ainda mais o conteúdo desenvolvido nessa apresentação. E também um estudo de Silveira, em 2018, que fala sobre as mudanças climáticas, a questão dos impactos socioambientais de hidrelétricas e a diversificação da matriz energética brasileira, pensando, então, em toda essa questão do uso das energias mais limpas, a gente entender um pouquinho o antes disso. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.